Meu querido irmão, minha querida irmã, pessoa escolhida por Deus, pessoa abençoada por Deus, amada pelo Senhor. Que bom que você está aqui nessa manhã para mais um dia na presença de Deus. Que bom que você está aqui para a gente começar a semana do jeito certo. Tudo que começa do jeito certo termina bem. E em nome de Jesus, eu creio que o Espírito Santo está aí ao seu lado e ele estará junto com você durante toda essa semana. Amém? Eu sei que a vida muitas vezes coloca você diante de lutas que parecem não ter fim. Talvez você esteja passando por uma dor que ninguém conhece. Talvez você tenha chorado sozinho, sem forças nem mesmo para orar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Existe um amor real, um amor que não falha, que não desiste de você. Esse é o amor de Deus. Esse amor não depende do que você faz, nem do que você deixa de fazer. Ele não é um amor passageiro, não é frágil, não é interesseiro. O amor de Deus é eterno, constante e imutável. É um amor que cobre os seus pecados, que perdoa as suas falhas e que te dá uma nova chance todos os dias. Você pode ter perdido noites de sono, você pode ter sentido medo, você pode até ter pensado em desistir. Mas Deus está te dizendo agora: eu não desisti de você. Eu te amo e continuo ao seu lado. A palavra de Deus diz em 1 Pedro, capítulo 4, verso 8, o seguinte: acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, porque o amor perdoa muitos pecados. Olha que profundo isso, irmãos. O amor de Deus é tão grande que cobre os nossos pecados. Mas não se engane. Não é para você continuar vivendo do mesmo jeito, no mesmo erro, achando que está tudo bem. Esse amor é um chamado para a mudança. E essa mudança só acontece através de um arrependimento verdadeiro. E não existe outro segredo. Não existe uma chave misteriosa, uma fórmula nova. O único jeito de viver o verdadeiro arrependimento é ter uma vida diária e íntima com Deus. Hoje em dia, existem muitas mensagens que prometem um monte de coisas. 7 chaves para viver a mudança de Deus na sua vida. Ou 7 passos de fé para alcançar a bênção do Senhor. Amém. Talvez essas mensagens até falem com alguém. Mas perceba o seguinte: as pessoas querem respostas rápidas. Elas querem soluções fáceis, instantâneas, para problemas que só se resolvem diante da presença de Deus. Você precisa parar de buscar fórmulas mágicas e atalhos, quando você já sabe que aquilo que precisa é de rendição, é de uma entrega verdadeira. É isso que o amor de Deus faz na sua vida. Ele te leva ao arrependimento, à mudança de vida e à transformação verdadeira. Esse é o poder do amor de Deus. E sabe quem entendeu esse poder? Sabe quem entendeu isso de forma radical? O apóstolo Paulo. Antes de ser um homem usado por Deus, Paulo era um perseguidor da igreja. A Bíblia diz que ele respirava ameaças contra os cristãos, que ele consentiu com a morte de Estevão. E Paulo acreditava que estava fazendo a vontade de Deus, quando na verdade ele estava lutando contra Deus. Mas certo dia, no caminho de Damasco, aconteceu uma coisa. Em Atos capítulo 9, verso 4, está escrito que uma luz do céu brilhou ao redor dele e ele caiu por terra.
Então, naquele momento, ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a voz falou: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Naquele momento, Paulo foi parado pelo próprio Jesus. Ele não podia mais negar a verdade. E o que mudou a vida de Paulo não foi uma nova chave, nem um passo de fé inventado por homens, mas o que mudou a vida dele foi o confronto direto com Cristo e o constrangimento do amor dele. Sabe o que Paulo merecia? Julgamento. Mas sabe o que ele recebeu? Graça. Ele merecia condenação, mas ele foi chamado para ser apóstolo. E é por isso que, mais tarde, ele pôde escrever na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 14, ele escreveu assim: Pois o amor de Cristo nos constrange. O mesmo amor que parou Paulo no caminho de Damasco é o amor que pode parar você hoje. O mesmo amor que tirou Paulo das trevas é o amor que pode tirar você de uma vida de engano, de uma vida de pecado. Você pode achar que já foi longe demais, que não tem mais volta, mas hoje o Espírito Santo está dizendo para você: eu ainda tenho um plano para a sua vida. Eu ainda tenho um propósito. Agora eu quero falar diretamente com você. Se é a primeira vez que você está conhecendo esse amor de Jesus, viva esse amor de uma forma real nessa semana. E se você já conhecia esse amor, mas acabou esquecendo como ele realmente é, ou talvez hoje se sinta distante de Deus, eu quero orar por você no final dessa mensagem aqui. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque eu vou clamar ao Senhor pela sua vida, pela sua família. Amém? E eu creio que você vai sair daqui desse vídeo se sentindo mais perto de Deus. Eu creio nisso. Eu também peço que você dê o like aqui no vídeo. Isso é uma forma de gratidão. É uma maneira de você ajudar o nosso canal e também de participar desse momento com Deus que nós temos todos os dias aqui. Se inscreva no canal, se você está chegando aqui pela primeira vez, e não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Amém? Assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, você pode fazer isso se tornando membro do canal ou usando a nossa chave Pix, que é o CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo. Mas independente disso, o mais importante é que você esteja aqui, recebendo a palavra. Porque nós estamos aqui no YouTube todos os dias, para a honra e glória do Senhor. Sabe, irmãos, eu acredito que todo dia nós devemos e precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Pois eu sei que a caminhada com Cristo é repleta de desafios. Porque muitas vezes o Senhor nos chama para ir na contramão do mundo. E o mundo tem a sua força, o mundo faz muito barulho, ele tem a sua influência sobre nós, sabe? O mundo parece ser grandioso. Muitas vezes você se sente impotente diante de situações em que alguém, por exemplo, te responde com raiva e a sua vontade naquela hora é revidar. Mas Cristo te chama a responder com amor. Ele te chama para andar na contramão. E quando eu disse que muitos buscam respostas fáceis, eu quis dizer isso também. Porque existem vídeos aqui no YouTube que vão te dizer assim: seja mais agressivo, imponha a sua liderança, grite pelo seu lugar. Mas não se engane, Cristo é o maior líder de todos os tempos e ele nunca precisou ser agressivo para conquistar a autoridade. Quem definiu o lugar de Jesus foi o Pai.
Tanto que, mesmo crucificado, ele ressuscitou e reina para todo sempre. E é isso que você precisa lembrar. Você não precisa lutar pelo seu lugar. Esse lugar já foi conquistado. Quem luta por você é Deus. Quem estabelece o seu lugar é Deus. Muitas vezes, esses momentos de conflito acontecem dentro de casa, com as pessoas que você mais ama. E toda vez que você discute com quem ama, você perde. Mesmo quando parece que você ganhou a discussão. Porque as palavras ditas no calor do momento, essas palavras deixam marcas. Elas deixam feridas, cicatrizes. Uma palavra liberada não pode voltar atrás. Por isso, entregue hoje o seu coração a Cristo. Deixe Ele gerar em você arrependimento genuíno, verdadeiro, arrependimento pelos seus pecados. E esse arrependimento vai provocar uma mudança de vida, que vai produzir frutos, os frutos do Espírito Santo. E aos poucos, você vai se tornando mais parecido com Jesus. Dessa forma, você vai experimentar o poder do amor de Deus na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor. Amém? Não apenas nessa semana, mas durante toda a sua vida. Nesse momento eu quero orar por você. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E escreva pela fé o seguinte: eu recebo a graça de Deus. Amém? Assim como Paulo recebeu, você também pode receber. Eu recebo a graça de Deus. Se você se lembrar de alguém por quem você está intercedendo, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se tem alguma situação que você está enfrentando aí na sua casa, na sua família, no seu trabalho, talvez alguém que você ama, que esteja enfrentando uma enfermidade, coloque o nome dessa pessoa aqui. E lembre-se que a oração feita em nome de Jesus tem poder. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esse novo dia. Obrigado por cada detalhe que o Senhor já preparou para nós. Obrigado pelo fôlego de vida, pela oportunidade de começar mais uma vez, pela chance que o Senhor nos dá de estarmos diante da Tua presença. Somos gratos pelo Teu amor que nos sustenta quando nós estamos fracos, pelo Teu cuidado em cada área da nossa vida. Nós queremos te pedir perdão, Senhor. Nos perdoe pelo orgulho, pela incredulidade, pelas vezes em que trocamos a Tua voz pelas vozes do mundo. Nos perdoe por buscarmos atalhos, por escolhermos o pecado quando já conhecíamos a verdade. Nos lava e nos dá um coração quebrantado e arrependido diante de Ti. E agora eu oro por essa pessoa que está comigo aqui, nesse momento de oração. Talvez ela esteja se sentindo distante, sem forças, sentindo o peso da culpa pelos erros que cometeu. Mas em nome de Jesus, eu creio e declaro que o Teu amor está nesse momento alcançando o coração dela. Aquele mesmo amor que parou Paulo no caminho de Damasco, o mesmo amor que transformou um perseguidor da igreja em apóstolo, é o amor que transforma a vida dessa pessoa hoje. Ó Deus, eu quero orar por quem está enfrentando algum tipo de enfermidade. Eu peço que a Tua mão de cura toque nesse corpo agora. Que essa dor, que essa enfermidade se renda ao Teu poder. Em nome de Jesus, que essa dor cesse. Eu oro por quem está lutando na família. Ó Deus, talvez em um casamento machucado, ferido, ou essa pessoa que está passando por conflitos dentro da sua casa. Entra nesse relacionamento com o Teu amor, com o Teu perdão e promova a reconciliação. Eu oro por essa pessoa que está
passando por alguma dificuldade financeira, por aqueles que não sabem como vão pagar as suas contas, pessoas que carregam dívidas pesadas. Abre portas, Senhor. Mostra a elas que o Senhor é o provedor. Eu quero orar por quem tem chorado pela salvação de alguém, por essa mãe que tem clamado por seus filhos, por esse esposo que ora pela esposa ou vice-versa, por esse amigo que está orando por alguém que ele ama. Que o teu Espírito Santo alcance esses corações e quebre toda a resistência. Eu oro especialmente por esse coração que agora se volta para ti em arrependimento. Senhor, que haja salvação, que haja transformação verdadeira, que os frutos do Espírito comecem a nascer nessa vida, que a paz seja gerada mesmo em meio ao caos, que haja amor onde antes havia ódio, que haja domínio próprio onde antes estava reinando a impulsividade, que cada passo dado a partir de hoje seja no caminho da tua vontade. Pai amado e querido, eu entrego cada pedido que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada clamor, cada nome mencionado, cada família representada. Atende a cada pedido aqui conforme a tua vontade, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Que essa pessoa experimente o poder do teu amor. Não apenas hoje, mas por toda a sua vida. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, receba o poder do amor de Deus na sua vida e seja transformado por Ele todos os dias. Se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e cola o link dessa mensagem, cola o link do YouTube lá no grupo da família, no grupo da igreja, nos grupos que você participa. A palavra de Deus tem o poder de mudar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você tem buscado viver uma vida com mais sabedoria, com mais serenidade e com menos impulso, mas não tem conseguido? Hoje eu quero compartilhar com você 5 conselhos de Salomão que podem transformar completamente a sua vida. Eu vou falar sobre o cuidado com as suas palavras, sobre não ser preguiçoso, sobre ser justo e equilibrado, sobre evitar amizades destrutivas e sobre confiar no Senhor de todo o coração. Ao longo desse vídeo eu vou te explicar cada um desses conselhos e vou te mostrar como você pode aplicar isso no seu dia a dia para viver uma vida com mais propósito e sabedoria. Então, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal se é a primeira vez que você está aqui e ative o sininho das notificações para você receber todos os dias esse momento de oração e de reflexão com Deus. Porque quando você se inscreve no canal, o seu nome fica registrado aqui e você passa a receber a oração diariamente aí no seu YouTube. Para você que deixou o seu joinha, o seu like, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Amém? Olha só. O primeiro conselho de Salomão para a sua vida é o seguinte: cuidado com as suas palavras. Cuidado com as suas palavras. Em Provérbios 18, verso 21, está escrito assim: as palavras têm poder de trazer morte ou vida. Quem gosta de usá-las comerá do seu fruto. Olha como isso aqui é sério. Quantas amizades, muitas vezes amizades construídas durante anos,
são destruídas em poucos minutos por causa de palavras ditas sem cuidado. Quantas famílias são abaladas por ofensas que poderiam ter sido evitadas? As palavras têm poder de levantar ou de derrubar, de curar ou de ferir, de aproximar ou de afastar. Talvez você tenha enfrentado palavras duras levantadas contra você para te magoar, te humilhar e te rebaixar. E mesmo dando o seu melhor, você acabou recebendo ataques. Nesses momentos, é importante lembrar que, assim como as palavras têm poder, o nosso Deus também é poderoso. Como você tem usado a sua própria língua? O que tem saído da sua boca? Suas palavras têm gerado vida ou elas têm produzido morte? Elas têm iluminado ou causado trevas? Sabe, irmãos, muitas vezes, sem perceber, a gente acaba ferindo justamente as pessoas que nós mais amamos, aquelas que convivem com a gente todos os dias. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então a grande pergunta é: o que você tem alimentado dentro de si? Quais pensamentos têm ganhado espaço na sua mente? Porque aquilo que você guarda no coração vai sair pela boca. Peça a Deus para renovar seu coração e sua mente. Quando Ele muda o que está dentro de nós, automaticamente transforma também o que sai da nossa boca. E isso pode mudar o impacto que você gera no mundo ao seu redor. Amém? Segundo conselho, não seja preguiçoso. É isso mesmo que você ouviu. Não seja preguiçoso. Em Provérbios 6, do verso 6 ao 8, Salomão escreveu assim, olha: preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governante, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Salomão nos leva a olhar para algo tão pequeno, mas tão sábio: a formiga. Ela não espera alguém mandar. Ela não depende de cobrança. Ela simplesmente age, se antecipa e se prepara para o que está por vir. E quantas vezes nós deixamos de avançar porque ficamos parados, adiando sempre, deixando para depois. E aí o tempo vai passando. E quando nós percebemos, já perdemos muitas oportunidades, já deixamos escapar momentos que não voltam mais. Você não precisa começar a provocar grandes mudanças a partir de agora na sua vida. Às vezes, as mudanças vão ser pequenas e simples. Às vezes, é levantar da cama um pouco mais cedo, concluir aquela tarefa que você sempre empurra para o dia seguinte, ou simplesmente começar, dar o primeiro passo naquilo que Deus já colocou no seu coração. A preguiça rouba tempo, rouba energia e propósito. Talvez você até tenha bons sonhos, mas se você não tiver atitude, eles nunca vão se concretizar. Por isso, peça força para Deus e comece. Dê o primeiro passo. Se organize, seja constante. E lá na frente, você vai ver como valeu a pena ter escolhido agir em vez de esperar. Terceiro conselho de Salomão para a sua vida: seja justo e equilibrado. Provérbios capítulo 11, verso 1 diz assim: o Senhor odeia quem usa balanças desonestas, mas se alegra com quem usa medidas justas. Deus ama a justiça. Ele se agrada de quem é honesto, de quem vive com equilíbrio. Salomão deixa claro que não adianta tentar enganar, trapacear ou tirar vantagem dos outros, porque o Senhor vê todas as coisas, irmãos. Quem engana hoje, amanhã
pode colher solidão. Quem usa de falsidade, amanhã pode se ver preso em uma rede de mentiras. E a pior escravidão é quando a pessoa mente tanto que já não sabe mais quem ela é. Se você tem lidado com situações de injustiça, peça a Deus sabedoria. Ele é justo, ele conhece a sua causa. Não é preciso pagar o mal com o mal. Não é preciso entrar no jogo da desonestidade. A justiça de Deus sempre prevalece, irmãos. E se você tem vivido uma vida de enganos, peça perdão ao Senhor. Ainda dá tempo de voltar ao caminho certo. Melhor perder dinheiro, melhor perder uma oportunidade do que perder a paz e perder a presença de Deus na sua vida. Viva de forma íntegra. Seja firme nas suas decisões. Quem anda em verdade, anda em segurança. Quem vive em justiça, encontra favor diante de Deus e diante dos homens. Próximo conselho. Evite amizades destrutivas. Provérbios 13, verso 20 está escrito: quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. As pessoas com quem você anda moldam quem você é. A convivência influencia seus pensamentos, suas escolhas e até o seu destino. Ter sido mais claro. Quem se cerca de gente sábia, cresce. Mas quem anda com gente sem compromisso com Deus, acaba colhendo destruição. Pense nas conversas que você tem alimentado. Será que essas pessoas estão te ajudando a caminhar com fé, com paz, com clareza? Ou será que essas pessoas estão te arrastando para o pecado, para a fofoca, para a reclamação, te levando para a confusão? Não tenha medo de cortar ciclos que já não fazem mais sentido para você. Não se trata de se achar melhor do que os outros. Se trata de proteger a sua mente, o seu coração e o seu futuro. Deus não te chamou para viver preso em rodinhas de conversa que só te puxam para baixo. As palavras que você ouve, elas entram no seu coração. As atitudes das pessoas ao seu redor acabam se tornando exemplo. Mesmo que você não perceba, isso acontece de forma inconsciente. E se a companhia não te aproxima de Deus, ela vai te afastar dele. Escolha andar com quem te fortalece na fé. Escolha relacionamentos que edificam. Se afaste do que é destrutivo e confie que Deus é poderoso para colocar as pessoas certas na sua vida. Amém? Receba essa palavra no seu coração, pela fé, em nome de Jesus. E o último conselho de Salomão para a sua vida hoje é o seguinte: confie no Senhor de todo o coração. Provérbios capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria sabedoria. A vida é cheia de incertezas, notícias ruins, preocupações, contas para pagar, doenças, inseguranças, perdas. Tudo isso tenta roubar a sua paz e minar a sua confiança. E quando você se apoia só naquilo que você entende, só naquilo que consegue ver, a ansiedade toma conta. Quando Salomão escreveu isso, confie em Deus de todo o coração, significa que não é confiar só quando as coisas vão bem. É confiar quando o cenário parece impossível, quando os ventos estão contrários, quando os gigantes se levantam na sua vida. É olhar para o céu e dizer assim: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. A fé verdadeira nasce nesse lugar. Não depende do que você vê, mas depende de quem Deus é. Ele é fiel, ele cumpre as suas promessas, ele nunca abandona os seus filhos.
Talvez hoje você esteja diante de uma tempestade. Talvez a sua mente esteja cansada de tanto tentar resolver tudo sozinho. O conselho de Deus para você é muito simples. Entrega, confia e descansa. Porque quando você coloca a sua vida nas mãos do Senhor, Ele age de maneira que nenhum esforço humano seria capaz de realizar. Não apoie a sua vida na sua própria força. Apoie no Senhor. Ele é o único lugar firme, o único porto seguro. Ele é o único que não falha. Agora eu queria orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E escreva o seguinte: eu terei sabedoria. E nós vamos juntos clamar ao Senhor para que Ele nos dê essa sabedoria, para que Ele nos conceda uma nova mentalidade e um coração disposto a obedecer. Amém? Você pode escrever isso aqui? Eu terei sabedoria. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se existe alguma situação específica acontecendo na sua vida, coloque aqui nos comentários e nós vamos interceder por você. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esse dia, Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui, diante da Tua Palavra, nos alimentando da Tua Palavra. Eu agradeço porque o Senhor tem cuidado de mim, tem me sustentado e tem me dado forças para continuar. Obrigado por cada detalhe. Obrigado pela vida. Obrigado pela minha família, pelo alimento, por tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Nós te pedimos perdão, Pai, pelas vezes em que falamos sem pensar, pelas vezes em que deixamos a preguiça tomar conta. Pedimos perdão por todas as vezes, por todas as ocasiões em que não fomos justos e equilibrados, quando nos cercamos das pessoas erradas, ou quando simplesmente não confiamos no Senhor de todo o coração. Nos perdoa, Pai, nos lava com o sangue de Jesus e nos dá uma nova chance de andar em retidão e em sabedoria. Ó Deus, agora eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo nesse momento. Que o Senhor dê a ela a sabedoria do alto, a sabedoria que vem de ti, sabedoria para falar, para agir, para tomar as decisões certas. Que ela tenha uma mente renovada, que ela receba paz no seu coração, que ela saiba esperar em ti e confiar que o Senhor está no controle. Pai amado e querido, eu oro por esse irmão e por essa irmã que tem sofrido com palavras duras, que foram feridos, humilhados, até diminuídos. Que o Senhor cure essas feridas internas e transforme essa dor em aprendizado e em força. Eu oro por essa pessoa que tem lutado contra a preguiça, contra a procrastinação, contra a falta de ânimo. Que o Senhor dê forças a ela, Pai. Forças para levantar, para agir, para dar o primeiro passo. Eu oro também por quem vive em meio a injustiças, por aqueles que se sentem enganados, desvalorizados ou traídos. Que o Senhor seja a justiça dessa pessoa. Que ela não precise lutar com as próprias mãos, mas que confie na justiça do Senhor, que é perfeita, que nunca falha. Pai, eu intercedo ainda por aqueles que convivem com amizades destrutivas, por pessoas que estão presas em ciclos negativos. Dá coragem para ela se afastar daquilo que não edifica, daquilo que tem roubado a sua paz, daquilo que a afasta da tua presença. Coloca ao lado dela relacionamentos que edificam, que fortalecem, que aproximam do Senhor.
E eu oro a Deus por todos aqueles que têm dificuldade em confiar. Essa vida corrida, cheia de preocupações, tenta roubar a nossa fé. Mas eu peço que o Senhor renove a fé dessa irmã, desse irmão. Que ela aprenda a descansar em Ti, a entregar os seus problemas, suas dores, os seus fardos, o seu futuro. Que ela entenda que confiar no Senhor é o caminho para receber a paz verdadeira. Eu quero apresentar diante do Senhor as pessoas que estão passando por dificuldades financeiras. O Senhor conhece cada situação. Por isso, Pai, abre as portas de emprego. Dê sabedoria para ela administrar os seus recursos. Conceda provisão a essa família que tem passado por um tempo de escassez. Ó Deus, e se tem alguém aqui orando por um filho, por uma filha, por um parente que está enfrentando lutas financeiras, eu apresento cada nome diante do Senhor. Abençoa cada família representada aqui. Eu oro por todos os pedidos de oração que estão sendo escritos aqui nos comentários. Que cada pedido aqui seja atendido segundo a Tua vontade. É no nome de Jesus que nós oramos e por isso, desde já, Te agradecemos. Cremos, ó Deus, que grandes coisas o Senhor fará em nossas vidas. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra fortaleça a sua mente, o seu coração. Ouça essa mensagem quantas vezes for necessário. Volta aqui nesse vídeo se for preciso, até que esses conselhos de Salomão fiquem gravados aí no seu coração e se transformem em prática no seu dia a dia. Nós somos um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que vai estar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Compartilhe essa mensagem com seus contatos e até o nosso próximo Minuto com Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida agora e sobre a sua família também. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e é com muita alegria que eu recebo você aqui hoje, nesse momento em que nós buscamos juntos a presença de Deus e mergulhamos na palavra dele. Aqui nesse canal nós não falamos de religião, mas nós falamos daquilo que realmente transforma. Os ensinamentos de Jesus Cristo e a palavra de Deus. E eu creio que essa mensagem de hoje vai renovar a sua mente e o seu coração. Por isso eu já quero te pedir uma coisa. Escreva aqui nos comentários, pela fé, essa frase. Eu entrego tudo a Deus. Amém? Declare isso com convicção. Eu entrego tudo a Deus. Isso é um ato de confiança. Entregue tudo a Ele. Entregue a Ele a sua ansiedade, a culpa, o medo. Entregue para Ele o seu louvor, mas não esconda nada dele. Hoje você vai tomar uma decisão que pode mudar o rumo da sua vida. Eu creio nisso. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Quando você faz isso, você vai receber todos os dias uma palavra de fé e de esperança que vai abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Irmãos, hoje nós vamos refletir, nós vamos meditar em 3 promessas poderosas da Bíblia, que falam exatamente sobre a paz de Deus em meio à ansiedade. Primeiro, Jesus disse em João capítulo 14, verso 27 o seguinte: Deixo com vocês a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não perturbem o coração de vocês, nem tenham medo. Essa é a paz verdadeira,
a paz que não depende das circunstâncias. Segunda passagem está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. É uma palavra que nos convida. Diz assim: lancem sobre Deus toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Você não foi chamado para carregar sozinho esse peso. Lance sobre Ele a ansiedade. E em Isaías, capítulo 26, verso 3, também está escrito: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Olha só, a paz é resultado de confiar plenamente. A paz que vem de Deus não nasce dentro de nós como fruto do esforço humano. Ela é um dom, um presente do próprio Cristo. Não é igual à paz que o mundo oferece, porque essa paz depende das circunstâncias. Se tudo vai bem, o coração descansa. Se as coisas saem do controle, a mente se desespera. A paz de Jesus é diferente. Ela permanece, mesmo quando a tempestade não passa. Mas existe uma atitude que ninguém pode tomar por você. Qual atitude é essa, pastor? A atitude de se entregar a Deus e de viver pela fé. Fé não é como se fosse um amuleto que você usa a hora que você quer. Fé é movimento. A fé em Deus é um estilo de vida. É quando você pega o peso que está esmagando a sua alma e coloca nas mãos do Pai, em um gesto de confiança, um lançar profundo, quase como se estivesse jogando fora, sabe, aquilo que te prende. E o resultado dessa entrega é maravilhosa. Deus guarda em perfeita paz aqueles que decidem confiar nele. A paz do nosso Deus não é só um alívio momentâneo na mente, mas ela é uma verdade sustentada por ele. Não depende do que acontece ao seu redor. Depende de quem está no comando da sua vida. Por isso, quem deve estar no comando da sua vida deve ser o Mestre Jesus. Quando a gente não confia no Senhor e não caminha lado a lado com Ele, é como se nós estivéssemos fazendo a confissão de que acreditamos mais no nosso controle do que no cuidado do Pai. É como se a gente dissesse, sem palavras, o seguinte: eu preciso resolver sozinho. Mas quando nós entregamos, nós estamos proclamando diante do céu e da terra: Deus, eu sei que o Senhor é quem cuida de mim. Você está disposto a aceitar a vontade do Senhor, a confiar nele, mesmo quando a vontade dele não seja exatamente aquilo que você queria? Porque é muito fácil você dizer assim: Deus, cumpra sua vontade em minha vida. Só que quando a vontade do Senhor se cumpre, aí nós questionamos, nós ficamos tristes, nós agimos com ingratidão. Presta atenção, a Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Só que muitas vezes nós não entendemos algumas coisas. Nós queremos a resposta nítida, queremos um grande sinal para darmos um primeiro passo, sendo que a maior resposta já nos foi dada, a maior revelação já aconteceu, que foi a morte de Jesus Cristo na cruz por nós, para que nós pudéssemos ter a vida eterna e para que a gente mudasse de vida e vivêssemos a partir de hoje no caminho que Deus preparou para nós. Não existe paz longe dele. Não existe paz longe do nosso Senhor, pois Ele é a própria paz. Confiar em Deus é o passo fundamental para experimentar essa paz. Mas não se engane achando que você não precisa tomar algumas atitudes e viver algumas mudanças na sua vida.
Sabe, às vezes você tem orado da seguinte maneira: Senhor, tira de mim essa tristeza. Deus, me tira da escuridão. Você fala isso orando a Deus pela sua alma, quando, na verdade, o que você está precisando talvez seja fazer uma caminhada de 20 minutos sobre o sol, sabe? Sem assistir nada, sem ficar ansioso por nada. Há quanto tempo você não come uma refeição feita em casa? Tem pessoas que não têm tempo, e eu entendo isso. Eu sei bem o que é estar numa rotina complicada, que mal sobra tempo para pensar, quem dirá para preparar uma boa refeição. Mas você precisa comer comida de verdade também. Legumes, nutrientes, frutas. Tudo que Deus criou, cheio de benefícios para nós, benefícios que ajudam na nossa saúde. Há quanto tempo você não dá uma pausa nos vídeos curtos das redes sociais e vai ler algo que te edifica? Algo que seja simples de se ler, que seja rápido e que te ajude a começar bem o dia ou a ter um momento de silêncio e paz com Deus? Inclusive, pensando nisso, eu quero te falar que você pode adquirir agora os livros do Minuto com Deus e ter eles baixados aí no seu celular. Livros com preços acessíveis, a partir de R$ 7,99. É só você acessar o site livrariapropósito.com. Ou você pode clicar nesse mesmo link que vai estar aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo. Você pode adquirir agora livros fáceis de ler, mas que vão te ajudar muito no seu dia a dia. E nós vamos lançar e-books novos lá também, com temas que muitas pessoas pedem para serem aprofundados aqui. Amém? Presta atenção. Nada foge ao controle de Deus. Aquilo que hoje parece pesado demais, aquilo que tira o seu sono, que rouba a sua alegria, pode ser colocado agora nas mãos do Senhor. A ansiedade não precisa ser a última palavra sobre a sua vida, porque Cristo é a própria paz. E quando Ele está no comando, até as tempestades mais fortes obedecem. Por isso, eu te convido a escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração. Coloque diante de Deus aquilo que tem te angustiado. Pode ser a sua família, a sua saúde, o seu trabalho, a sua vida financeira, ou até mesmo aquela luta silenciosa, aquela luta interior que ninguém conhece, mas que Deus já sabe. Escreva aqui e eu vou orar por você. Creia, meu irmão, minha irmã, Deus vê cada lágrima, Ele escuta cada palavra e Ele sabe até mesmo o que você não consegue dizer. E eu tenho certeza, irmãos, que o Espírito Santo vai usar essa oração para renovar a sua fé, para renovar a sua esperança. Confie no Senhor, Ele é soberano. O profeta Isaías falou no capítulo 55 que os pensamentos de Deus e os caminhos dele são diferentes dos nossos pensamentos e dos nossos caminhos. Talvez você não entenda todos os caminhos, mas você pode descansar naquele que guia o caminho. Que a paz de Deus, aquela paz que excede o entendimento humano, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que Deus abençoe muito a sua vida e que você experimente, a partir de hoje, o refrigério, o alívio de caminhar lado a lado com o Senhor. Que toda a ansiedade seja substituída pela paz de Cristo, pela paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Nesse momento, eu quero orar por você. Escreva aqui o seu pedido de oração e vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero começar essa oração te agradecendo. Obrigado pela Tua presença, pela Tua palavra que nos alimenta e que nos fortalece. Obrigado porque,
Mesmo quando o mundo é barulhento, o Senhor continua sendo a nossa paz. Pai amado e querido, eu também quero te pedir perdão. Quantas vezes, Deus, nós tentamos carregar sozinhos aquilo que já deveria estar nas tuas mãos? Quantas vezes a ansiedade toma conta de nós e nós acabamos nos esquecendo que o Senhor está no controle? Nos perdoa, Pai, por cada vez que deixamos de confiar e por cada vez que questionamos a tua vontade. Hoje, nós nos colocamos diante de ti. Apresentamos ao Senhor os nossos medos, nossos anseios, nossas preocupações e as nossas culpas. A tua palavra nos lembra que os teus pensamentos são mais altos do que os nossos e os teus caminhos muito maiores do que os nossos caminhos. Nós reconhecemos que não precisamos entender tudo. Reconhecemos que o que nós precisamos é confiar. Por isso, eu oro agora por esse irmão e por essa irmã que estão orando aqui junto comigo. Traz paz ao coração deles. Traz descanso para essa mente cansada. Traz esperança para aqueles que não enxergam saída. Espírito Santo, visita cada lar, cada família, cada vida que está sendo apresentada aqui nos comentários desse vídeo. O Senhor conhece cada nome, cada luta e cada lágrima. Toma em tuas mãos aqueles que estão passando por enfermidades. Essa pessoa que está angustiada. Essa pessoa, ó Deus, que está clamando por libertação. Aqueles que estão chorando por alguém da sua família. Senhor meu Deus, responda a essa oração conforme a tua vontade, porque sabemos que a tua vontade é melhor do que a nossa. Que a paz de Cristo esteja sobre esse lar. Ó Deus, que cada um saia daqui dessa oração sentindo alívio no seu coração, sendo renovado na sua esperança. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Receba a paz do Senhor no seu coração. Em nome de Jesus. Que você possa ser visitado aí onde você está pelo Espírito Santo. Amém? Creia nas promessas de Deus. Receba no seu coração a verdade de que já não existe condenação para aqueles que estão em Cristo. E permita que o Espírito Santo trabalhe no seu caráter e que você viva esse processo de cura e de libertação. Que Deus aumente a sua paz. Em nome de Jesus. Se essa mensagem abençoou sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Mande para alguém que precisa ouvir isso hoje. A palavra de Deus tem poder, irmãos. Ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Talvez a visão seja o mais simbólico dos sentidos. Desde a antiguidade, enxergar foi associado a compreender, discernir, iluminar. Os filósofos diziam que a ignorância era como viver numa caverna escura e que o saber era como ver à luz do sol. Não por acaso, até hoje, nós usamos expressões como agora eu vejo, para dizer que finalmente entendemos algo. E curiosamente, embora os olhos sejam apenas um instrumento físico, é no cérebro e mais ainda na alma que a verdadeira visão acontece. O olho humano é capaz de distinguir cerca de 10 milhões de cores diferentes, mas ainda assim pode ser cego para aquilo que é mais importante: a realidade espiritual, o valor das pessoas, a direção de Deus. Por isso, enxergar, no sentido mais profundo, é um dom que vem do alto. E é sobre isso que essa reflexão vai tratar hoje.
sobre os diferentes tipos de visão e o que Deus deseja nos mostrar. Você já reparou que muitas vezes nós queremos que as pessoas enxerguem o mundo como nós enxergamos? Queremos que elas vejam com os nossos olhos, que elas compreendam com a nossa perspectiva. Mas será que nós mesmos estamos vendo com clareza? A palavra do Senhor nos mostra que há diferentes níveis de visão e que sem a ação do Espírito Santo nós podemos estar vendo de forma distorcida pelas lentes do medo, da raiva, enfim, de sentimentos que distorcem a realidade ao nosso redor. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like nesse vídeo. Quando você dá o like, o YouTube entrega essa mensagem para outras pessoas. Se você está chegando por aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos e quando você se inscrever, ative as notificações. Assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e ele está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. O primeiro versículo que eu quero compartilhar com você, dentro dessa reflexão sobre a visão, sobre os olhos, está em 2 Reis, capítulo 5, do verso 15 ao 17. Ele diz o seguinte: O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: Ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E no verso 17 diz assim: E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Às vezes, o medo toma conta da gente, porque nós estamos considerando apenas o que está diante dos nossos olhos. O servo do profeta Eliseu enxergou os exércitos inimigos, mas ele não conseguiu enxergar a providência de Deus. Cavalos e carros de fogo que Deus já havia providenciado para aquela batalha. Nós precisamos de uma visão espiritual, como a de Eliseu, para confiar que Deus está agindo, mesmo quando nós não enxergamos. O segundo texto que eu quero compartilhar com você está no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, do verso 22 ao verso 25, que diz assim: Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Eu vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista foi restaurada. E ele via tudo claramente. Esse é um milagre realizado por Jesus em duas etapas. Na primeira etapa, o cego passa a enxergar parcialmente. Ele vê pessoas como árvores. Muitas pessoas
enxergam os outros, as outras, como objetos, como obstáculos, ou simplesmente como instrumentos para cumprirem os seus desejos, para realizarem os seus propósitos. Só Jesus pode restaurar a nossa visão, para que nós vejamos o outro em sua dignidade e no seu valor. Deus quer hoje restaurar a sua visão para que você veja gente como gente. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé aqui nos comentários o seguinte: Senhor, restaura a minha visão. Amém? Faça esse pedido de oração aqui para Deus. Senhor, restaura a minha visão. E o terceiro texto, escrito pelo apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4, que diz assim: Mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era, e aqui Paulo escreve Deus com D minúsculo, o Deus dessa era, o Deus deste século, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Existe uma batalha espiritual sendo travada pela nossa visão. A cegueira espiritual impede muitas pessoas de enxergarem plenamente a luz do Evangelho. E nós temos que orar para que Deus remova esse véu. Em Mateus capítulo 5, verso 8, Jesus disse o seguinte: Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ou seja, a verdadeira visão não depende só dos olhos, mas da pureza do coração. Para enxergar com clareza a vida, as pessoas, até o próprio Deus, nós precisamos de um coração alinhado com Ele. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem nesse momento com os olhos turvos pela dor, pelas decepções, pelas circunstâncias, pelo medo. Talvez você tenha enxergado pessoas como ameaças. Talvez você esteja vendo a vida como um fardo. E até mesmo você esteja vendo Deus como alguém muito distante. Mas o convite de hoje do Espírito Santo é muito claro. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja. Por isso que eu pedi para você escrever: Senhor, restaura a minha visão. Não existe transformação sem verdadeira visão. Não existe cura sem revelação. É por isso que a gente precisa orar como Eliseu orou, clamar como o cego de Betsaida e buscar a pureza do coração prometida por Jesus lá no Sermão da Montanha. O nosso desafio de hoje é esse: não se conforme em enxergar com os olhos da carne. Peça a Deus uma nova lente. Clame a Ele por discernimento. Deixe o Espírito Santo purificar sua visão para que você veja o que Deus quer que você veja. A glória dele sobre você. O valor do próximo ao seu lado. E o propósito eterno que está à sua frente. Você está pronto para ver como Deus vê? Então eu quero orar pela sua vida. Amém? Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários. E não se esqueça de declarar pela fé: Senhor, restaura a minha visão. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, hoje nós nos colocamos diante de Ti com um único clamor: restaura a nossa visão. Abre os nossos olhos espirituais. Abre os olhos, Pai, do nosso entendimento, da nossa fé, do nosso coração. Porque muitas vezes nós temos andado como cegos, tropeçando em sentimentos confusos
em julgamentos errados, em medos que nos paralisam e em ilusões que nos afastam da tua verdade. Assim como o servo de Eliseu, nós nos sentimos cercados. Vemos exércitos de problemas ao nosso redor. E o desespero tenta tomar conta do nosso coração. Mas hoje nós te pedimos, Pai, abre os nossos olhos para que vejamos que o teu exército é maior, que o Senhor já está agindo, mesmo quando os nossos olhos naturais não conseguem perceber. Assim como aquele cego que via homens como árvores, talvez nós tenhamos enxergado as pessoas de forma distorcida, como ameaças, como objetos, como meios para alcançar os nossos fins. Perdoa-nos por isso, ó Deus. Cura a nossa visão emocional e relacional. Ensina-nos a ver como o Senhor vê, com compaixão, com graça e amor. Eu oro por aqueles que estão cegos espiritualmente. A tua palavra diz que o Deus deste século, o nosso inimigo, cegou o entendimento de muitos para que não vejam a luz do Evangelho. Por isso eu peço, Pai, remova esse véu, traz salvação, entendimento e revelação àqueles que ainda estão nas trevas. Purifica o nosso coração, porque os puros de coração verão a Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a cultivar uma vida de santidade, de arrependimento, de obediência. Que a nossa visão não seja distorcida pelo pecado ou pela amargura, mas que ela seja iluminada pela Tua presença. Eu quero orar por cada pedido de oração que está sendo apresentado aqui pelos meus irmãos nos comentários desse vídeo. Visita, Senhor, aquele que está enfermo e dê a ele a cura. Restaura essa pessoa que está vivendo um momento de crise no seu casamento, na sua família, nas suas finanças. Renova as forças daqueles que estão cansados. Consola essa família, ó Deus, que está enfrentando a dor da perda, a dor do luto. Sustenta com o teu vigor aquele que já não sabe mais para onde ir. Tu és o Deus que tudo vê. O Senhor vê as nossas dores, as nossas lágrimas e até o nosso silêncio. E nós confiamos que o Senhor já está agindo em nosso favor. Por isso nós terminamos essa oração declarando: abre os nossos olhos espirituais. Nós queremos ver a Tua glória, queremos ver a Tua mão sobre nós, queremos ver a vida com os Teus olhos. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Se essa palavra abriu seus olhos de alguma maneira, não guarde ela só para você. Clica aqui no botão compartilhar aqui do lado de cá. Selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos. Mande para pelo menos 3 pessoas que você ama e que você sabe que precisam ouvir essa mensagem. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Tem momentos na nossa vida em que a nossa alma fica cansada. O coração desacelera, a fé parece distante e você nem sabe explicar direito o que está sentindo. Você só sabe que está vazio, desanimado e talvez até decepcionado com Deus, mesmo que você não tenha coragem de falar isso em voz alta. O desânimo é um inimigo silencioso. Ele chega aos poucos. Às vezes vem disfarçado de cansaço, de estresse, de frustração. Outras vezes ele vem vestido de lógica. Você até tenta se convencer de que não vale mais a pena insistir, que já deu, que Deus prometeu, mas não fez, que talvez você tenha entendido errado. E aí, dia após dia, sem perceber, você deixa de orar. Você simplesmente para de orar. Para de acreditar, para de tentar,
Você já não espera mais por aquele milagre. Já não sonha mais com o recomeço. Você simplesmente vai vivendo. Mas por dentro, você está apagado. Deixa eu te contar uma coisa. Você não foi chamado para viver assim. Essa escuridão não é a sua casa. Essa apatia não é a sua identidade. O seu coração foi feito para crer. A sua alma foi criada para confiar. E se você ainda está aqui, ouvindo essa palavra, é porque Deus ainda quer reacender essa chama dentro de você. Talvez você já tenha chorado demais, talvez esteja se arrastando por dentro, talvez já tenha tentado de tudo, mas se ainda resta um sopro de fé aí dentro, então respira fundo. Porque hoje você vai orar. E você vai orar até que algo aconteça. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Que o Senhor esteja com você aí agora, te dando força, clareza e fé para continuar. Eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. O seu like é muito importante, porque através dele nós conseguimos alcançar muitas vidas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos. E quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E se você estiver passando por um momento difícil na sua vida, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Compartilhe a sua dor com a gente. Coloque o nome de alguém por quem você está orando. Escreva aqui o milagre que você tem buscado, a resposta que você tem esperado. No final dessa mensagem nós vamos orar juntos. Eu vou orar por você, mas eu quero que você ore junto comigo. Amém? E junto com o seu pedido de oração, escreva pela fé aqui o seguinte: a tua vontade é melhor do que a minha. Escreva isso como uma oração sincera diante do Senhor. A tua vontade é melhor do que a minha. Hoje eu quero compartilhar um texto breve com você que está no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 28. Diz assim: mulher, você tem muita fé. Que seja feito como você quer. Essa frase saiu da boca de Jesus. E essas palavras não foram ditas para uma rainha, nem para uma discípula famosa, nem para alguém perfeito. Ela foi dita a uma mulher estrangeira, desprezada pelos discípulos, ignorada no primeiro momento, mas que não desistiu. Era uma mulher cirofenícia. Ela veio até Jesus porque a filha dela estava sofrendo muito. Ela gritou, insistiu, implorou. Mas no começo é interessante que Jesus não respondeu nada. Ele ficou em silêncio. E o que a gente faz quando até o céu fica em silêncio? Quando parece que Deus está ouvindo todo mundo menos você. Muita gente nessa hora desanima, vai embora, se decepciona, se fecha, mas aquela mulher permaneceu ali. Ela ficou, mesmo sendo rejeitada pelos discípulos, mesmo sendo tratada como alguém de fora. E quando finalmente Jesus fala com ela, ele diz que não é certo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Parece uma palavra dura, só que aquela mulher não se ofendeu. Ela estava ali pela sua filha. Ela olhou para Jesus e respondeu com fé: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aquela mulher não queria palco,
ela não precisava de um banquete, ela só queria uma migalha. Porque ela sabia que uma migalha de Jesus era suficiente. Irmãos, essa mulher representa uma fé que é rara hoje em dia. Uma fé que não se ofende com o silêncio. Uma fé que não se afasta diante da espera, que não larga Jesus quando o milagre demora. E é por isso que Jesus falou assim: você tem muita fé. E naquele momento a filha dela foi curada. Você entende isso? A resposta veio porque ela continuou, ela perseverou, ela orou até que algo acontecesse. Talvez hoje você esteja se sentindo como essa mulher, ignorado, colocado de lado, pensando que o céu está calado, mas o silêncio não é ausência. O silêncio é prova de fé. E fé de verdade não precisa de aplauso, de sinais, ela só precisa de raiz. Continue orando, continue crendo. Mesmo que você se sinta o último da fila, porque o Deus que viu aquela mulher também está vendo você. E Ele continua dizendo que seja feito como você quer. A fé que insiste é a fé que recebe resposta. Em Salmos 42, versículo 5, está escrito assim: por que estou tão triste? O salmista conversando com ele mesmo. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Você já teve que se encarar de verdade? Conversar com você mesmo? Ficar em silêncio por alguns minutos e perceber que o problema não é só o que está acontecendo do lado de fora, mas o que está desabando aí dentro? Tem dias que a gente acorda meio estranho, não é? A gente nem sabe o motivo, ou talvez até a gente saiba e só não quer admitir. O coração está apertado, a mente fica pesada e a vida vai seguindo, a vida continua, mas você sente que não está indo junto. E o pior é que por fora está tudo funcionando. Você levanta, se alimenta, trabalha, responde mensagens, sorri quando precisa sorrir, mas por dentro você está se arrastando. E ninguém percebe, mas você sabe. E chega uma hora que você precisa se encarar. Parar de fingir e dizer para si mesmo: ei, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou assim? Isso também é fé, irmão. Ter coragem de olhar no espelho e admitir que você perdeu o ritmo, mas que você ainda quer voltar, isso também é fé. E talvez esse seja o seu ponto de virada. Não é uma pregação emocionante, não é um louvor triunfante, é você mesmo decidindo se levantar. É você dizendo: eu não quero viver assim. Eu não quero continuar nesse vazio. É você puxando de volta a sua própria esperança e dizendo: chega, eu já me deixei cair demais. Agora eu vou me lembrar de quem é o Deus que cuida de mim. Porque Ele cuida. Mesmo quando você se esquece, mesmo quando você duvida, mesmo quando você tem vontade de parar, de desistir. E se você, por algum motivo, parou de orar, parou de sonhar, deixou de acreditar, hoje é o dia de retomar isso. Você ainda vai sorrir por coisas que hoje só te fazem chorar. Você ainda vai agradecer pelas vitórias que agora parecem ser impossíveis. Mas para isso, você precisa
se levantar por dentro, encarar o que está te afundando e colocar a esperança no lugar certo. Colocar a sua esperança em Deus. Você ainda vai louvá-lo. Amém? Isso é o que vai acontecer com quem não desiste. Tem gente que pensa que orar é só pedir as coisas para Deus. Mas eu aprendi uma coisa. Orar também é resistir. É manter viva a chama da fé. Mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. É dizer para Deus, eu ainda estou aqui. Eu não desisti. E mesmo sem entender, eu continuo falando com o Senhor. Isso também é fé. A oração é o que segura a gente no lugar quando o mundo tenta arrancar. É o que mantém a esperança acesa quando tudo já desanimou a gente, sabe? É como se fosse uma raiz espiritual que mesmo sem barulho, mesmo escondida, continua te mantendo ali firme. Tem situações que a gente enfrenta em silêncio. Tem coisas que a gente não tem coragem de falar para ninguém. Mas Deus escuta. Ele escuta o que você diz e o que você sente. E mesmo que a resposta demore, orar continua sendo a forma mais poderosa de declarar que você acredita. Talvez você esteja orando há tanto tempo que já pensou em parar. Já pensou que Deus não vai fazer, que não tem mais jeito, mas independentemente do que aconteça, eu quero que você entenda, Deus está contigo. Deus está contigo, porque Ele prometeu. Em Mateus 28, versículo 20, Jesus falou o seguinte: e lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Todos os dias. Todos os dias foi o que Jesus falou. Nos dias bons, nos dias maus, naqueles dias que você não tem vontade de fazer nada, naqueles dias em que você parece ter uma fé pequenininha, Jesus está aí com você. Quando você ora sorrindo, ou quando você ora chorando, quando você acredita com todas as suas forças, ou quando você só consegue dizer assim, socorro Deus, como aquela música, né? Socorro Deus. Ele está com você, não como alguém distante, mas como um pai que te vê, te escuta e continua sustentando a sua caminhada. Então, continue orando, continue crendo. Não porque você sabe o que vai acontecer, mas porque você sabe quem está ao seu lado. Não deixe de acreditar. Jesus te ama, Ele tem um propósito para a sua vida, para a sua família. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários. Isso é um ato de fé também. E declare o seguinte: a tua vontade é melhor do que a minha. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por esse dia, obrigado por essa palavra. Eu te agradeço por cada pessoa que chegou até aqui. Te agradeço porque o Senhor ainda fala conosco. Porque mesmo quando tudo parece silêncio, a tua presença continua sendo real. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por sustentar a nossa fé, mesmo quando ela está por um fio. Obrigado por lembrar com amor que ainda vale a pena orar, que ainda vale a pena acreditar, que ainda existe propósito, mesmo quando a gente não vê. Nós queremos te pedir perdão, Pai. Nos perdoe pelas vezes em que o desânimo foi mais forte do que a nossa oração.
por cada dia em que deixamos de dobrar os joelhos, porque achamos que não adiantava mais. Perdão por ter deixado o tempo passar sem abrir a boca, sem levantar os olhos, sem nos lembrar de quem é o Senhor. Perdão pelas promessas que nós desacreditamos, pelas palavras que nós já não declaramos mais para o Senhor. Hoje nós estamos aqui, voltando para a Tua presença. Não com tudo resolvido, mas com o coração aberto, com a alma cansada talvez, mas disposta, querendo Te encontrar novamente, querendo reacender aquilo que apagou, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor conhece a dor que a gente não consegue explicar. Só o Senhor entende o silêncio que nós carregamos por dentro. É por isso que nós oramos. Não porque está tudo bem, mas porque nós ainda cremos que o Senhor é bom, que o Senhor está aqui. Ó Deus, eu apresento ao Senhor essa pessoa que tem orado por tanto tempo, mas que por algum motivo se enfraqueceu nos últimos dias. Ela acreditou por tantos anos, mas agora se cansou. Essa pessoa que ouviu tantas mensagens, mas mesmo assim hoje se sente sozinha. Toca esse coração, Pai. Dê a ela um sinal. Não um sinal de milagre, mas um sinal de que o Senhor ainda está por perto. Um sinal de que o Senhor ainda escuta. Que ela sinta agora a Tua presença, enchendo esse ambiente. Que ela sinta paz onde nesse momento há confusão. Que ela receba forças, vigor, onde só havia esgotamento. E que ela receba no seu coração essa verdade de que o Senhor não está longe. O Senhor está ao lado dela, até o último dia, até o final dos tempos. Eu oro por essa pessoa que não vê mais saída, por quem está pensando em desistir, por aquele que está cansado, exausto, desesperado. Liberta esse coração da paralisia, do desânimo. Que essa mensagem seja como um empurrão divino, dizendo: continua, ore, fique firme. Eu oro por aqueles que estão enfrentando enfermidades, dias de incerteza, de dor. Senhor, dê a cura para essa pessoa. Restaura, fortalece o sistema imunológico, acalma essa mente, dê sabedoria a esses médicos, dê paz aos familiares. Que esse momento difícil seja vivido com a certeza que o Senhor continua segurando cada detalhe. Eu oro por aqueles que estão lutando contra os vícios. O vício do álcool, dos jogos, vício da pornografia, da mentira. Qualquer tipo de compulsão, quebra essas correntes, Pai. Tira essa pessoa desse ciclo. Dê a ela a Tua liberdade. Eu quero orar por esse casamento que está em crise, por esse casal que está pensando em se divorciar. Visita essa família, esse relacionamento. Ensina essas pessoas a perdoar, a recomeçar, a amar com paciência. Conceda, Pai, um novo tempo para esse casal. Um tempo de maturidade, de leveza, de empatia, de paz. Eu quero colocar diante do Senhor cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. Todas as pessoas que estão orando aqui por suas famílias, por um amigo, por um filho, por um parente, todos os nomes que foram mencionados aqui nos comentários. Conceda a cada um aquilo que foi pedido, segundo a Tua vontade. Eu quero orar também por essa pessoa que
não escreveu nada aqui, que não teve nem forças para escrever, mas que sentiu tudo, por aqueles que não conseguem mais orar em voz alta. Que esse momento agora seja um recomeço. Que o Senhor fortaleça essa fé silenciosa e transforme essa pausa em um ponto de virada. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Continue crendo, continue orando, continue mantendo essa conexão com Deus, com o Espírito Santo, se alimentando da palavra. Todos os dias tem mensagens inéditas aqui, então visite o nosso canal, se inscreva, como eu disse no começo. Não deixe de ter esse momento de devocional com o Senhor. Isso é muito importante, irmãos. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.